Professor Lúcio. Damos início à nossa coletiva pré-jogo. Primeira pergunta, Odilon Costa, Rádio Difusão. Lúcio, sabendo a importância do jogo, como foi a preparação da equipe nessa semana? Haja visto que foi uma semana 100% livre. E como o senhor analisa o Goiânia? Há aspectos específicos do jogo deles que foram destacados na preparação? Então, como foi a primeira semana cheia, né, como a gente fala, né, depois do início desse campeonato, né, e a gente observava já os jogadores já com certo desgaste em razão de serem jogos a cada 3 dias, então primeiro optamos aí por recuperá-los bem e depois fizemos aí os trabalhos que nós entendíamos necessário para esse jogo, né, esse confronto contra o Goiânia, uma equipe com jogadores experientes, jogadores rápidos, né, principalmente pelo lado do campo. Então, estudando o adversário, nós preparamos a nossa equipe, né, para esse confronto, entendendo, né, que é um jogo tanto para nós quanto para o Goiânia fundamentais aí em relação a essa próxima fase da competição. Pergunta do Marcel Lima, NE Brasil Esporte. Bom dia, Lúcio. Professor, a primeira fase do campeonato encerra agora com este último jogo. E a equipe já se encontra classificada para a próxima fase. Situação bem diferente de quando chegou. Se puder, gostaria que fizesse uma análise deste primeiro momento e aproveito para perguntar como a equipe vai se portar nesse último jogo fora de casa contra o Goiânia. Então, a observação em relação a esse primeiro momento, né, é de uma equipe com qualidade que nós temos, jogadores interessados principalmente desde o momento que eu cheguei em reverter uma situação que não era favorável aqui, né, já que a equipe se encontrava fora de uma zona de classificação, e com as ideias que nós fomos passando e os jogadores foram primeiro entendendo e depois tentando colocar em prática, foi quando a gente conseguiu aí êxito, né, nesses jogos e possibilitando assim já ir para essa última rodada com a equipe com o primeiro objetivo, que era classificada. Agora, como eu falei com eles, né, nós não podemos parar nisso, nós temos que ir para esse último jogo, tentar o resultado positivo para nos colocar na melhor colocação possível dentro dessa primeira fase e especialmente preparando, né, para aquilo que a gente tem aí em termos de futuro, que é um jogo importante no meio de semana de Copa do Brasil e depois já a fase do mata-mata. Então, nesse primeiro momento, fazendo com que eles compreendessem que eles tinham muito mais a dar do que aquilo que eles estavam fazendo nesse primeiro momento de competição. Pergunta do Paulo Henrique, da Rádio Geração 3 e Marca do Pênalti. Bom dia, professor, tudo bem? Essa é a última rodada e só a vitória interessa para vocês e para a equipe adversária. O que o senhor fala desse confronto contra o Goiânia? Então, é um jogo, né, onde as duas equipes buscam uma melhor colocação possível dentro, né, desse término de fase, né? Para nós é aquilo que nós buscamos, né, desde quando nós aqui chegamos, né, que era determinar essa primeira fase na melhor colocação possível, e para isso nós precisamos vencer o jogo e, claro, contar com um resultado ainda de um dos adversários que estão à nossa frente. E para o Goiânia, né, eles tentam primeiro, né, se manter aí numa situação de classificação, né, já que eles estão aí nessa briga. Então, entendemos assim que pode ser aí um jogo bastante interessante para quem acompanhar. Última pergunta, considerando a classificação antecipada, há planos de poupar alguns jogadores pensando na estreia da Copa do Brasil que teremos na próxima quarta? Bom, naquilo que a gente pensa, né, em relação a terminar na melhor colocação possível, nós vamos colocar em campo aquilo que a gente hoje entende, né, em nível de capacidade física, os que estão em melhores condições, né? Então, nós vamos avaliar, né, todos aqueles que estão, né, ainda retornando, né, na questão aí médica, né, daquilo que alguns jogadores ainda estão em recuperação, e diante disso fazer com que no jogo nossa condição ela seja boa, né, de nós impormos bem o ritmo, e se depois nós tivermos que ajustar algumas situações ao longo do jogo, nós assim faremos já numa situação que a gente compreenda ser aquilo que nós imaginamos, né, em relação a
fazer um bom jogo, fazer um bom resultado e depois sim, a partir desse jogo com o Goiânia, que a gente vai pensar no jogo da Copa do Brasil.